a mais um vídeo do Mundo na Zona, esse vídeo que faz parte de um programa de relações internacionais aqui no canal do Zona Curva. Se você gosta desses conteúdos e quer se atualizar toda semana, não deixe de curtir esse vídeo e também de se inscrever aqui no canal para você acompanhar não só esse programa, como todos os outros conteúdos que são produzidos por aqui. Como sempre, hoje eu trouxe vários temas que aconteceram nos últimos dias para a gente discutir e começar a entender um pouco mais sobre os acontecimentos da política internacional. O meu nome é Giovana Branco, eu sou mestre em Relações Internacionais e pesquisadora de Cultura e Política Externa da Rússia, e hoje eu vou falar com vocês sobre os acontecimentos mais recentes no mundo. Hoje eu vou começar falando sobre os Estados Unidos e a eleição que acontece no ano que vem para presidente. Em algum dos últimos vídeos eu já falei sobre o Trump e sobre como que ele tem conseguido ganhar muito apoio entre o Partido Republicano para justamente ser o principal candidato à corrida presidencial do ano que vem. E hoje eu vou falar sobre mais uma coisa que tem acontecido de forma muito curiosa lá na política dos Estados Unidos, que é como que o Trump vem conseguindo utilizar as suas acusações judiciais como um ativo político. Ele basicamente vem utilizando essas acusações que ele vem recebendo já desde o final do ano passado como uma forma de angariar apoio entre grupos mais extremistas nos Estados Unidos. E isso tem sido observado por vários países do mundo, muitos pesquisadores e também muitos jornais, porque de fato a expectativa inicial era que com o início dessas acusações e provavelmente condenações que possam surgir de tudo isso, o Trump perdesse apoio. Afinal, a ideia é que ninguém gostaria de votar, por exemplo, num candidato que tivesse comprometido em termos da justiça. Mas, na verdade, o que nós estamos vendo na prática é justamente o contrário. São essas acusações que vêm levantando o apoio popular ao Trump, que até o início desse processo judicial todo ainda era muito baixo. O Trump ele sai da presidência dos Estados Unidos com, enfim, uma posição dúbia, né? Por um lado, ele é extremamente enfraquecido, as pessoas que já não apoiavam o Trump passaram a apoiar ainda menos, e aqueles eleitores do Partido Republicano, mas que também não eram completamente fãs do Trump, que não tinham essa ideologia tão forte, também deixaram de apoiá-lo. Mas, por outro lado, a ala mais conservadora e mais radical do partido e os seus eleitores acabaram apoiando cada vez mais o Trump, mesmo com a sua saída turbulenta. Toda a questão da invasão do Capitólio, por exemplo, já foi um evento muito marcante nesse extremismo da política norte-americana, e a gente percebeu claramente com aqueles acontecimentos do dia 6 de janeiro que grande parte da população americana mesmo apoiava tudo aquilo e, enfim, apoiou o Trump mesmo com aquela saída turbulenta. E agora, novamente, nós vemos essa mesma parcela da população se mobilizando para apoiar novamente o Trump, inclusive enviando fundos para o Partido Republicano para financiar essa campanha à presidência, justamente nesse momento em que saem as primeiras acusações ao ex-presidente dos Estados Unidos. Alguns pesquisadores já vêm dizendo que o que nós estamos observando atualmente na política dos Estados Unidos é um efeito chamado Rally Around the Flag. Esse efeito, que é bem estudado nas relações internacionais, acontece em diversos países, não é uma questão única dos Estados Unidos, mas o que nós temos visto agora é exatamente essa ideia de que quando acontecem alguns eventos um pouco traumáticos para um país ou eventos realmente grandiosos, como por exemplo o próprio 11 de setembro nos Estados Unidos, a população costuma se unir em torno da bandeira. Esse é o efeito Rally Around the Flag. A ideia de que a população, portanto, incumbida desse sentimento nacionalista e de proteção à própria pátria, vai se unir em torno dessa identidade em comum, da bandeira do país, desse nacionalismo, de certa forma, e permite também que o líder tome decisões que não seriam aceitas em outro contexto. Então, muito provavelmente, o exemplo que eu dei do 11 de setembro é que, com aquele evento extremamente traumático para os Estados Unidos, que
de fato afetou a segurança nacional. As pessoas se tornaram momentaneamente mais nacionalistas, mais preocupadas com a segurança do país e se uniram em torno da liderança do Bush naquele momento, que era, né, o líder quando aconteceram os ataques às Torres Gêmeas. E o Bush, portanto, tendo esse poder a mais e contando com essa certa credibilidade a mais, consegue tomar decisões que não conseguiria em outro momento. Então ele consegue, por exemplo, começar todo o seu esquema de guerra ao terror no Oriente Médio, algo que provavelmente não teria sido aceito nem pela população e nem mesmo pelo Congresso, caso o 11 de setembro não tivesse ocorrido. Agora, então, nós estamos vendo basicamente essa mesma coisa. Os Estados Unidos vêm passando por uma crise global de identidade, cada vez mais existe uma competição entre grandes potências, e aí aqui, obviamente, temos que ressaltar o papel da China nessa competição, que vem em diversos momentos, inclusive superando os Estados Unidos, por exemplo, em termos econômicos, em termos de produção de tecnologia, em termos industriais. A China já vem aí despontando os americanos há algum tempo, o que, é claro, afeta a identidade de grande potência nos Estados Unidos, e nós vemos também o enfraquecimento da política doméstica também. Então, de novo, o Trump, ele deixa o cargo de uma forma extremamente turbulenta, a nação se vê dividida, né? Cada vez mais a divisão bipartidária dos Estados Unidos passa a ter um outro significado e as pessoas de fato se tornam cada vez mais divididas, mesmo entre famílias. E aí nós temos a entrada do Biden no poder. O Biden, que, como eu já comentei em outros vídeos por aqui, é uma liderança fraca, ele é entendido como essa liderança fraca, ele não consegue unir o país em torno de decisões, ele não consegue esse consenso político e também não consegue consenso entre a população, e ele vai cada vez mais criando essa imagem de que os Estados Unidos também estão enfraquecidos na política internacional. No contexto também que estamos agora, em que temos uma guerra no continente europeu e a Rússia também vem surgindo como essa potência alternativa à liderança norte-americana, novamente existe aqui um grande problema para a identidade norte-americana. Então, se a gente pensar nesse contexto geral, nós temos algumas situações críticas para os Estados Unidos. E aí nós temos então esse efeito do Trump especificamente na corrida presidencial americana, que já começa agora, né? Nós já temos as prévias dos partidos e então a corrida já começou, embora as eleições mesmo só venham a ocorrer no ano que vem. Nós temos visto que esse efeito rally around the flag, na verdade, é muito mais rally around the leader. Então, nós temos não necessariamente uma união nacionalista do povo americano, mas uma união desses grupos mais radicais, mais conservadores e mais extremistas em torno de um líder, que é justamente o Donald Trump, que justamente, então, desse ano consegue angariar muitos votos, muito apoio popular e também muito financiamento a partir dessa ideia de que houve uma ameaça contra ele mesmo. Dessa vez, ele também utiliza, é claro, essas ameaças ao país. Grande parte da sua narrativa é justamente de o país tem sido ameaçado e é necessário, né, o Make America Great Again vem de toda essa ideia de que é necessário recompor essa liderança norte-americana no mundo e não deixar que esses inimigos, digamos assim, ocupem o espaço que seria um espaço privilegiado dos Estados Unidos, mas ele também utiliza como uma narrativa um ataque a si mesmo. Então ele entende que essas acusações jurídicas que vêm ocorrendo desde o final do ano passado seriam formas de perseguição à sua própria liderança. E essa narrativa cada vez mais vem mobilizando um apoio popular em torno dele. Então nós temos hoje um efeito de rally around the leader nos Estados Unidos. Nesse contexto, todos os outros candidatos republicanos acabam ficando ofuscados, o que nos mostra uma certa renovação das prioridades do Partido Republicano, que vão mudando ao longo do tempo. Logo depois da saída do Trump, o Partido Republicano se uniu em torno de outras alternativas, como, por exemplo, o DeSantis, que é uma liderança muito forte no estado da Flórida, que vem também ganhando, ou vinha ganhando, né, bastante apoio
apoio em torno de um discurso bem nacionalista, conservador, contrário a questões como direitos LGBT nas escolas, veio comprando brigas como com a própria empresa da Disney no estado da Flórida. Então, era uma pessoa que vinha ganhando essa notoriedade, principalmente na Flórida, mas que também se expandia para uma possível alternativa à presidência republicana no ano que vem, mas tudo isso vai se alterando ao longo desses últimos tempos na medida em que o Trump vem novamente ganhando notoriedade. E não só a gente percebe essa mudança de prioridades dentro do Partido Republicano, que é um dos partidos mais conservadores dos Estados Unidos, como nós também vemos essa mudança de prioridades no próprio ecossistema midiático desse conservadorismo norte-americano. Então, as grandes emissoras que sempre apoiaram o Trump durante a sua candidatura e também durante a sua presidência voltaram a aparecer, saíram em defesa do Trump logo no início das acusações e elas transformaram, fizeram uma narrativa apoiando o antigo presidente de que essas acusações seriam um ataque pessoal a ele e não simplesmente a busca por justiça de fato e a busca por condenar, enfim, possíveis crimes que venham a ter ocorrido nesse momento. Então, essas grandes mídias e principalmente aqui essas mídias mais conservadoras norte-americanas retrataram o Trump e vem retratando ele dessa forma como uma vítima de um sistema judiciário corrupto, de certa forma, que haveria sido cooptado por democratas. Então, nós vemos claramente aqui a mudança de narrativa dessas televisões, dessas emissoras, dos jornais, que vem, de novo, saindo nessa defesa do Trump em meio a tudo que vem ocorrendo e também vem automaticamente deixando de lado os outros candidatos. Então, hoje nós praticamente nem falamos mais do DeSantis e dos outros candidatos republicanos que concorreram nas prévias. E aí, justamente nesse momento em que acontecem as primeiras votações para decidir quem poderia ser o principal candidato, é claro que o Trump aparece novamente como essa principal alternativa dentro do Partido Republicano. Mesmo correndo o risco de ser condenado no futuro, ele continua ganhando grande apoio dentro e fora do partido. E aí, para a gente ter uma ideia de como que o Partido Republicano se uniu em torno do Trump e qual foi o efeito dessas acusações, de fato, para a campanha, para realmente reerguer o Trump como um possível candidato para o ano que vem, eu trouxe aqui um dado que é bem curioso, que 40% do total arrecadado de dinheiro mesmo, dólares, do Partido Republicano no último ano, foi juntado nas 2 semanas em que aconteceram o primeiro indiciamento do Trump. Então, naquele momento, o Partido Republicano e algumas alas do partido começaram a, por exemplo, enviar e-mails em massa para os seus apoiadores, justamente retratando esse primeiro indiciamento como uma violência contra o próprio presidente, o antigo presidente Trump, como uma forma de perseguição a ele, e nesses e-mails pediam fundos para justamente ajudá-lo a reerguer a sua campanha. Então, todo o dinheiro que foi arrecadado, todos os milhões de dólares que o Partido Republicano conseguiu no último ano, 40% foram justamente nessas 2 semanas após o primeiro indiciamento, que nos mostra a força dessa narrativa do Trump e também, é claro, do próprio partido, junto a esse público mais conservador nos Estados Unidos. E é claro que, na medida em que o tempo foi passando e os indiciamentos continuaram aparecendo, esse apoio vem se tornando cada vez maior, na medida também que o Trump se mostra e tenta se retratar como uma vítima do próprio sistema político norte-americano. Bom, agora continuando a falar sobre política no continente americano, eu vou agora para o Equador, que claramente vem sendo foco de atenção de grande parte dos analistas de relações internacionais devido ao alto índice de violência política que vem ocorrendo nos últimos dias e mesmo nas últimas semanas. Então, é necessário sim a gente olhar para essa violência que vem acontecendo e vem se concentrando cada vez mais no Equador.
Esse processo ele começa com o assassinato do candidato à presidência Fernando Villavicencio, que revelou, de certa forma, a instabilidade política do país e o quanto que o país vem sendo tomado por uma violência até então velada. Mas como esse candidato ele era muito aberto em, por exemplo, falar sobre o protagonismo dos cartéis de drogas no Equador, o quanto que esses cartéis tinham influência na política, quanto que muitos dos candidatos, das próprias pessoas que já compunham esse corpo de decisão política no Equador, eram influenciados pelos cartéis, eram muitas vezes comprados por esses cartéis, e o quanto, portanto, que era necessário reaver a política independente no Equador. E então esse assassinato ele revela justamente isso, que talvez ele estivesse certo, não é mesmo? Enquanto ele ganhou essa notoriedade por falar abertamente sobre esses problemas, ao mesmo tempo ele também se tornou um alvo preferencial do crime organizado. E hoje, então, fica cada vez mais claro que o Equador é um foco do crime organizado, principalmente do tráfico internacional de drogas, e que esses cartéis, esses grupos criminosos, têm sim grande influência política no país latino-americano. Então, o Villavicencio, ele foi assassinado a tiros e logo depois nós tivemos outros atentados também contra pessoas do seu próprio partido, outros assassinatos, o que nos revelam que a situação não terminou com o assassinato dele. Muito provavelmente agora nós veremos essa violência crescendo entre as pessoas que têm opiniões mais abertas em relação aos cartéis e como que esses cartéis deveriam ser controlados na política equatoriana. Então, nós veremos agora, provavelmente nos próximos dias, mais violência política ainda no país. Isso porque a corrida eleitoral ela vem se acirrando, é claro. As eleições ficam marcadas ainda para o dia 20 de agosto, então nós estamos muito próximas dessa eleição e nós temos que acompanhar, portanto, quais serão os efeitos do candidato eleito, mas também o que pode acontecer antes e depois do dia da eleição. Porque, ao que tudo nos indica, nós teremos mais violência acontecendo no país. No geral, o cenário que nós temos hoje é claramente de crime transnacional, então o Equador ele se transforma ao longo do tempo em parte importante dessa rota internacional do tráfico de drogas. Aparentemente, as últimas pesquisas que apareceram, o Equador era realmente, em princípio, apenas parte da rota, mas hoje muitos dos cartéis de drogas se instalaram no próprio território equatoriano e é claro que eles precisam manter algum tipo de influência na política, justamente para evitar qualquer tipo de punição ou mesmo uma perseguição maior no território do país. Então, nós vemos agora hoje que o Equador não apenas é parte dessa rota, como é um integrante fundamental também do crime transnacional. Em conjunto com isso, para essa violência política, nós também temos um cenário de grande violência nos presídios do país. Cada vez mais esses presídios vêm se tornando um local de disputa, um campo de batalha realmente entre esses cartéis, entre muitas das gangues, por exemplo. Então nós também temos esse tipo de questão no sistema prisional, o que nos mostra claramente uma erosão democrática, por um lado, mas também a erosão de poder do próprio governo. Cada vez mais, se a violência política não consegue ser controlada no país, nos mostra uma evidência de que o governo não consegue mais ter o controle sobre o seu território, sobre a segurança, sobre o sistema judiciário e por aí vai. Então é claro que esses grupos criminosos acabam ganhando maior notoriedade, mais espaço em um cenário em que o governo não consegue manter a ordem nacional. Então, é algo preocupante, não apenas para o Equador, é claro, que está nesse sistema extremamente conturbado, mas também para todos os vizinhos da América Latina que têm processos muito parecidos. A gente viu coisas assim na Colômbia, por exemplo. Então, nós temos outros exemplos de países na América Latina que sofreram também com o crime organizado e que demoraram décadas para conseguir minimamente resolver essa questão. Então, hoje o Equador se transforma novamente em um foco de preocupação aqui na América Latina.
Agora a gente vai pular um pouquinho de continente e ir para a Europa para falar não sobre a Ucrânia, mas muito perto dali, que é sobre a Polônia, que cada vez mais vem falando no sistema internacional que corre o risco de ser parte de uma guerra. Isso porque vocês devem se lembrar que depois daquela revolta do grupo armado Wagner, inclusive tem live que eu participei aqui no canal do Zona Curva, bem próximo àquela data, então se você quiser entender melhor quem que é o grupo Wagner, o que aconteceu, que revolta foi essa, quais foram as consequências, dá uma olhada nesse vídeo que tá aqui no canal do Zona Curva com todas essas informações, mas enfim, se vocês se lembrarem muito bem, depois daquela revolta do grupo Wagner, houve um acordo entre a Rússia e Belarus, em que o Wagner se comprometeu a ficar exilado. Toda a liderança, todos os soldados teriam a possibilidade de ganhar exílio político em Belarus. Lembrando que Belarus é um país extremamente aliado da Rússia. Então, todo o acordo se formou em torno da ideia de que a Rússia não perseguiria nenhuma dessas pessoas, inclusive o líder do grupo, Yevgeny Prigozhin, justamente oferecendo esse tipo de exílio político. E lá em Belarus, eles, portanto, deveriam ficar minimamente controlados e não participar mais das operações no campo de batalha ucraniano. Pois bem, o que aconteceu desde então? Grande parte dos soldados, de fato, foi até Belarus e está instalada lá desde então. O Prigozhin também, ao que se sabe, continua no país. A gente tem informações menos precisas sobre a localização do Prigozhin, mas ainda assim, a gente poderia acreditar que, de fato, ele está exilado em Belarus ainda. Mas o que vem acontecendo desde então é que essas tropas do Wagner vêm se localizando, vêm se juntando justamente na fronteira com a Polônia. É claro que, portanto, a Polônia fica extremamente preocupada com um grupo armado, que a gente poderia chamar de forma informal aqui, de um grupo mercenário perto da sua fronteira. Então, vem se formando essa narrativa polonesa de que há claramente uma ameaça à sua segurança nacional na medida em que esses soldados se reúnem próximos à fronteira. O Alexander Lukashenko, que é a liderança de Belarus, já havia pedido para que o Prigozhin treinasse os soldados do país, nesse momento em que eles estão todos lá no território de Belarus, e também começou a efetuar alguns exercícios militares conjuntos justamente na fronteira com a Polônia. Então, essa tensão que vem acontecendo não é necessariamente de agora, assim, a gente já tem visto isso se desenrolar há algumas semanas, desde justamente da insurreição do Wagner e desse acordo que foi mediado entre o Putin, o Lukashenko e o Prigozhin. Então, já havia essa tensão e, aparentemente, Belarus, ao pedir esse treinamento do grupo Wagner, de certa forma apoia o que vem acontecendo, essas movimentações dos soldados do Wagner próximos à fronteira. De novo, isso causa uma grande tensão entre os poloneses, não apenas, né, por conta desse risco de invasão, por exemplo. Nós tivemos algumas declarações um pouco estranhas por parte do próprio Lukashenko e também de alguns outros soldados do Wagner que foram entrevistados na fronteira sobre essa possibilidade de uma invasão futura do Wagner no território polonês, como também causa uma grande tensão entre os próprios membros da OTAN, porque a questão toda é como lidar com essa possível invasão. Muito diferente, por exemplo, de um ataque da Rússia à Polônia, em que o artigo 5º da OTAN, que é aquele artigo que diz que a ameaça contra um membro será entendida como uma ameaça a todos os outros membros, esse artigo, no caso de uma ameaça da Rússia à Polônia, poderia ser levantado e poderia ser utilizado. Isso quer dizer que, caso a Rússia, enquanto um país, né, um exército convencional invadisse a Polônia ou atacasse a Polônia, todos os membros da OTAN poderiam ser mobilizados em uma resposta coletiva, justamente no intuito de defender o membro atacado, que no caso seria a Polônia. Mas e no caso de um grupo mercenário como o Wagner invadir o território polonês? Claramente há aqui uma ameaça à segurança polonesa. Então, de novo, a Polônia continua sendo esse mesmo espaço de ameaça e de perigo e de tensão naquele território. Mas não se trata mais de uma ameaça de um outro país
para a Polônia. Se trata de uma ameaça de um grupo armado privado para a Polônia. Será que, nesse caso, a OTAN também seria acionada? Será que seria motivo suficiente para o que a OTAN se mobilizasse e justamente juntasse essa ideia do artigo 5º para mobilizar os seus membros? Será que isso é suficiente para conseguir essa resposta coletiva em torno da qual a OTAN foi criada? A ideia toda da OTAN é justamente de ser um mecanismo de defesa coletiva dos seus membros. Então, a ideia por trás da organização é se tornar, no longo prazo, um elemento de dissuasão. Todos aqueles que imaginam, que tenham desejos de atacar ou invadir algum dos membros da OTAN, repensariam várias vezes antes de fazer isso, justamente na medida em que essas consequências são exponenciais, no caso da OTAN. Mas até agora nós não temos exatamente essa resposta, e é por isso que esse tema vem gerando bastante burburinho no sistema internacional, porque nós não sabemos de fato se uma invasão do Wagner ao território polonês seria suficiente para que a OTAN se reunisse e, de fato, oferecesse uma resposta coletiva. No cenário em que isso não aconteça, nós vemos aí o fortalecimento desse grupo mercenário, que, embora tenha saído do território russo após a insurreição, com uma imagem um pouco enfraquecida no sistema internacional, justamente por não ter conseguido fazer aquele golpe de Estado como pretendia, pode ser que ele se fortaleça caso a OTAN não consiga ou não queira, de fato, se mobilizar em torno disso. Agora, caso a OTAN decida, de fato, acionar o artigo 5º e reunir os seus membros para combater o grupo Wagner numa eventual invasão ao território polonês, nós veremos, é claro, um aviso muito direto à própria Rússia. Embora o Wagner não seja mais parte das tropas regulares da Rússia, não seja mais contratado pelo Estado russo para agir naquele território, é um recado muito forte da Rússia de que, de novo, ali existe uma linha vermelha no mapa, há um limite de expansão russa naquela região, e que a Ucrânia seria, portanto, esse último espaço que a Rússia conseguiria avançar, e que qualquer membro da OTAN, portanto, se resguarda de qualquer tipo de ameaça ou de ataque vindo da Rússia, ou, nesse caso, dos seus aliados e desse grupo mercenário que tem em sua origem russa. E agora, para a gente finalizar o nosso vídeo, eu queria muito retomar um assunto que foi muito famoso, foi muito comentado há um tempo atrás, muita gente se mobilizou em torno desse aspecto, mas eu também acho que as coisas vão se perdendo ao longo do tempo, e esse foi um dos assuntos que, de fato, perdeu uma certa relevância, pelo menos aqui no Brasil. Mas, recentemente, nós tivemos atualizações e é necessário a gente voltar a falar, que é justamente sobre o Irã e a situação das mulheres que vivem naquele país. Vocês devem se lembrar que, há algum tempo atrás, o Irã foi tomado por manifestações essas que tinham em seus componentes principais jovens mulheres que estavam protestando contra a polícia da moralidade, que tinha repressões fortíssimas contra essas mulheres, e também, principalmente, sobre o uso do hijab, que é o véu islâmico, que no Irã foi se tornando cada vez mais um elemento obrigatório para as mulheres conseguirem circular no país e conseguir manter minimamente algum tipo de atividade civil normalizada. Então, alguns meses atrás, nós tivemos o assassinato da Mahsa Amini, que na época tinha 22 anos, e que ela foi parada justamente pela polícia iraniana e, sob custódia, ela foi assassinada. Essa morte gerou grandes protestos no Irã e também em outros lugares do mundo. Nós vimos a mobilização internacional em torno dessa questão, mas no caso do Irã isso se tornou ainda mais latente, porque a princípio ela foi presa pela polícia da moralidade justamente por não utilizar o véu de forma correta. Ela até estava usando o véu, mas segundo os padrões dessa polícia da moralidade, ela não estaria usando o véu corretamente. E é preciso a gente lembrar também que isso no Irã, depois da Revolução Islâmica, se torna um elemento muito importante para a vida política dessas mulheres, porque na época lá da Revolução Islâmica, o Ayatollah Khomeini, que foi justamente a grande liderança da época, disse que se as mulheres não estivessem utilizando esse véu corretamente, elas seriam consideradas mulheres nuas.
Então, isso em termos morais para uma sociedade que se transforma em uma sociedade extremamente conservadora após a Revolução Islâmica é um grande problema. E até hoje nós vemos justamente que existem embates em torno dessa questão do véu, né? Muitas mulheres não querem utilizar o véu ou querem utilizar o véu de outras formas e cada vez mais vêm sendo reprimidas justamente por conta disso. Meses depois desses protestos em torno da morte da Mahsa Amini, uma nova lei vem sendo discutida a portas fechadas pelo sistema judiciário iraniano. Então, essa nova lei permitiria, se aprovada, punições cada vez mais severas às mulheres acusadas de não usar o hijab corretamente. Então, no fundo, a gente percebe o endurecimento das leis em função dessas manifestações. Se por meses, essas manifestações ocorreram de forma diária no Irã, incluindo a prisão e mesmo a morte de várias mulheres, inclusive meninas jovens, em torno dos seus 14 aos 24 anos, foram grande parte da população que participou dessas manifestações. Se naquele momento houve algum tipo de esperança de mudança no Irã, essas novas leis que vêm sendo discutidas recentemente nos mostram que, na verdade, nós estamos observando um retrocesso quando falamos, né, dessas leis políticas sobre moralidade e sobre costumes no Irã. Então, essas negociações vêm acontecendo sem qualquer tipo de possibilidade de discussão e de debate público, e essa lei pode se tornar uma lei permanente, parte da Constituição, de que mulheres que não utilizam o hijab corretamente podem ser severamente punidas, como, por exemplo, a Mahsa Amini foi, inclusive, assassinada sob custódia da política. Como que eles conseguem fazer isso, né? O sistema judiciário iraniano. Eles vêm utilizando o artigo 85 da Constituição para justificar justamente que essas lideranças tomem decisões mais arbitrárias em um contexto em que, enfim, existe esse tipo de manifestação, existe esse ataque à ordem. E justamente essas decisões mais arbitrárias seriam possíveis de, por exemplo, ir contra direitos civis básicos, qualquer tipo de direitos humanos, sem envolver algum tipo de debate público. Então, extremamente preocupante o que nós vemos agora no Irã. É claro que também toda essa minha análise é baseada em um conceito ocidental de moralidade, um conceito que é baseado na Carta dos Direitos Humanos da ONU e no que nós aqui no Ocidente e no Brasil compreendemos como certo e errado. Mas, enfim, eu acho que talvez não seja muito difícil para a gente, pelo menos, entender que o que tem acontecido no Irã é realmente um golpe muito duro aos direitos humanos, sobretudo o direito das mulheres e os direitos civis, né, de alguma forma um pouco mais geral. Então, como eu comentei com vocês, desde a Revolução Islâmica de 1979, a lei iraniana passou a ser uma lei que interpreta a Sharia e serve de base para esse governo islâmico bem radical, que cada vez mais vem se tornando mais conservador e mais radical no caso do Irã. Um comentário rápido sobre o hijab também, porque como eu falei para vocês, toda essa minha análise vem de uma origem ocidental e muitas vezes a gente não compreende muito bem a importância desses símbolos, o porquê, o véu. Eu já vi muitas mulheres questionando aqui no Brasil, por exemplo, que o uso do véu seria realmente uma forma de controlar as mulheres islâmicas, mas também há quem diga, e aqui normalmente pessoas, né, que seguem a religião islâmica justamente dizem que a escolha do véu é voluntária para muitas mulheres. Muitas mulheres elas querem utilizar. E a grande chave, portanto, aqui é a palavra escolha. Algumas mulheres querem utilizar o véu da forma completa, assim como, digamos, a lei iraniana prevê. Mas outras mulheres não querem utilizar esse véu ou querem utilizá-lo de outra forma, em outros contextos. E a possibilidade de escolha é, portanto, muito importante e talvez central para quando a gente fala de qualquer tipo de símbolo religioso ou mesmo, né, de qualquer coisa que a gente queira fazer. Então, o hijab, historicamente, é um símbolo muito poderoso. No caso do Irã, é um símbolo político muito poderoso, porque, de fato, ele estabelece esse controle de um establishment clerical sobre a população iraniana, especialmente, é claro, sobre a população feminina que vive no Irã.
Então, desde a Revolução Islâmica, esse establishment clerical, que é o establishment político também, vem tomando decisões e determinações sobre como que as mulheres devem ou não se vestir. Eles, de certa forma, retiraram toda a possibilidade de escolha que essa população tinha até 1979. E, embora esse assassinato da Mahsa Amini tenha provocado grandes manifestações em torno da sua morte, mas também em torno da discussão de liberdade política, liberdade civil realmente das mulheres no Irã, a polícia da moralidade vem cada vez mais se fortalecendo. Então, se lá atrás, alguns meses atrás, a gente viu o retrocesso um pouco dessa polícia e dessas patrulhas, hoje nós vemos, na verdade, que as patrulhas se tornam cada vez mais constantes na vida dessas mulheres, justamente para tentar reforçar esse dress code estabelecido politicamente por esse establishment. Então, até agora, muitas mulheres vêm sendo presas e punidas, podendo ser de novo punidas mais severamente por conta do uso incorreto do véu, a partir de novo desses padrões que eles mesmos definiram. E muitas delas vêm justamente utilizando o véu incorretamente de forma proposital, mantendo-se em protesto constante desde aquele momento da morte da Mahsa Amini. Então, embora aqui no Brasil a gente não tenha mais falado muito sobre a questão das mulheres iranianas, eu acho que essas discussões sobre uma reformulação das leis nos mostram o quanto que é importante a gente sempre estar prestando atenção também nessas pessoas e o quanto que os direitos dela vêm sendo completamente violados ao longo do tempo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, comentem aqui pra mim. E não deixem de novo de se inscrever no canal e de curtir esse vídeo. E semana que vem eu volto com outros temas de política internacional por aqui. Muito obrigada e até o próximo vídeo.